Muito obrigado, Alex. Muito obrigado a todos do Plenitude por este honroso convite que nos foi feito para falarmos nesta casa que particularmente temos uma grande afinidade, um grande carinho. Vimos o nascimento de mais uma célula que divulga a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, e esta casa se chama Plenitude. Plenitude é o objetivo que todos nós possuímos, a busca desta plenitude, porque este homem que ainda não compreendemos de forma ampla, porque muitas das vezes, nas nossas parcas tentativas de entendermos a este homem não amado, ao amor não amado, nós o relativizamos, adaptando-o à nossa pequena e parca capacidade de abarcar este amor incondicional. O seu papel deste homem chamado Jesus, ele não foi simplesmente de um legislador moralista, sem uma outra autoridade que não fosse a sua palavra. Isso está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, quando nós formos perceber aí alguns detalhes no item 1 e no item 2, este homem chamado Jesus veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento, muito antes dele ter vindo. A autoridade, a sua autoridade, decorria de uma natureza excepcional, que foge do padrão, porque o espírito da sua missão era de ordem divina. Ele veio nos ensinar a todos as verdades que não são circunstanciais, aquelas verdades que nós imaginamos estarem muito bem adaptadas ao momento social e psicológico que todos nós estamos vivendo. Ele nos trouxe verdades que escapam a toda proposta de temporalidade, por maior que seja, maior que possamos imaginar, esta proposta de construção de um reino que não foi propriamente compreendido, porque mesmo naquela época, os homens que o cercaram imaginaram, bem no começo, quando ele começa a tomar contato com aqueles homens simples, em volta do lago de Genezaré, que a sua missão seria como de um governante mais limitado às questões da temporalidade, das coisas da matéria, do domínio, para que pudesse servir a um povo escolhido, como se Deus pudesse escolher uns em detrimento de outros. O reino que ele propunha era um reino construído dentro do coração da criatura amansada, dulcificada. As suas parábolas, as suas advertências estariam e estão, mesmo nos tempos atuais, impregnadas com as palavras de Joana de Ângeles, de perfumes das verdades e de verdades gloriosas que ainda nos escapam. A lição do seu nascimento, da manjedoura e do seu desencarne, o Calvário, são lições cujas claridades continuam a iluminar os caminhos por milênios. 2000 anos se passaram. Iluminam os caminhos da humanidade e dos homens e mulheres que têm olhos de ver. Os seus exemplos, os seus atos,
constituem um roteiro das mais grandiosas finalidades no aperfeiçoamento de todas as vidas, de todos os tempos da nossa história, da história humana, perdão. Este homem, ele fez uma revolução espiritual. Não as revoluções que a gente tem visto ao longo dos séculos, dos milênios. Não é esse tipo de revolução que ele fez. Ele fez algo, o convite que este homem nos fez continua a ecoar na concha acústica do nosso coração, ainda reverberando de tal forma que possamos consolidar estes ensinamentos no íntimo do nosso coração. Ainda o interpretamos de forma intelectiva, porque esta mensagem que ele nos trouxe é para ser, sem dúvida, analisada de forma intelectiva, mas ela vai além, porque ela nos convida para uma análise emocional, sentimental, porque tudo que ele nos trouxe é como se fosse uma enxada que vai aos poucos arrancando daquela terra compactada, que é o solo dos nossos corações, permitindo que as sementes que ele jogou possam, mesmo 2000 anos se passando, agora, nos tempos atuais, começarem a florescer. Muitos de nós, ainda muito incapacitados de o compreenderem, e a gente vê isso nos nossos grupos de estudos, principalmente entre os jovens, aqueles que começaram a entrar nos nossos grupos de estudo, trazendo algum tipo de analogia, de alguns ensinamentos de outros que o antecederam e outros que o precederam. Ah, mas esse missionário, aquele outro, falou algo parecido. Sim, é verdade. Algumas fórmulas, talvez possam ser até antigas conhecidas da humanidade, mas nenhum de nós, nem ontem, naqueles dias recuados, nem nos dias atuais em que estamos vivendo, nem lá para frente, nem amanhã, nenhum de nós poderá contestar que a sua exemplificação foi única. Foi única. Esse espírito puro, que por amor, não somente ele preparou as bases do planeta, os pródromos desta nossa casa, como estão muito bem pontuados pelo Espírito Emmanuel, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, na Gênese Planetária, mas ele não só participou, aglomerando a pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, como ele também mergulhou neste orbe, num determinado momento, para nos guiar, trazendo a mensagem imortal da paz, da harmonia, da fraternidade e do amor. Por isso ele é um modelo. Por isso ele é um guia. Por isso devemos tentar copiá-lo, embora a distância ainda infinita, mas tendo-o como modelo. E aquele que nos guia por este caminho tortuoso, que é a estrada das nossas ainda circunstâncias muito ligadas ao ego, ao egoísmo, ao orgulho, nas estradas tortuosas do nosso próprio íntimo. Seguindo-o, iremos nos consagrar um dia nesta humanidade mais fraterna, mais feliz. Está ali no Evangelho de Lucas, eu não me lembro exatamente no capítulo, os mais estudiosos talvez possam lembrar, ele numa conversa com o doutor da lei, e quando este doutor da lei o pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna, ele não disse nada apocalíptico, apenas falou: ama o Pai, ama o Senhor teu Deus,
com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Parece difícil isso. E ele foi e disse: ali estão, aí está, aí estará, ontem, hoje e sempre, a lei e todos os profetas. Mas nós ainda claudicantes, tentando nos adaptar a esta mensagem, que vai de encontro a propostas muito ligadas às circunstâncias mais do começo da nossa existência do que a nossa própria destinação. E aí nos movimentamos nas situações do orgulho e do egoísmo, os maiores males da sociedade, da humanidade, melhor dizendo, como estão ali pontuados nas perguntas 780 do Livro dos Espíritos, 785, se não me engano, se não me falha a memória. Percebemos que há uma proposta, há um caminho a ser seguido, e ele nos disse que ainda há muitas destas ovelhas que foram confiadas pelas mãos do Criador ao seu aprisco, que precisariam ser ainda arrebanhadas. Vamos ver ali no livro A Gênese, no capítulo 17, quando ele fala das predições do Evangelho, um só rebanho, um só pastor. E é uma narrativa do Evangelho de João, falando que muitas destas ovelhas precisam ainda da condução do seu Evangelho, precisam que sejam conduzidas e que no momento certo, segundo a narrativa de João, escutarão a voz deste sublime pastor. Como eles escutarão a voz do sublime pastor se no momento atual ainda não escutam? Porque há um tempo de maturação para cada coisa. A semente vai germinar quando o solo estiver preparado, as condições atmosféricas de água, de alimentos, de nutrientes, melhor dizendo, estiverem trazendo as melhores condições para que o espírito, criado simples e ignorante, lá no começo, possa, escutando esta voz, ainda com as experiências transatas, ainda sobre o machado e a espada nos movimentos de dominação, vai perceber com a utilização do intelecto que toda ação má vai convergir, vai trazer, melhor dizendo, uma reação má. E como somos inteligentes, porque somos criados para nos diferenciando dos animais, conhecermos a Deus, vamos perceber que não há outro caminho a não ser seguir este homem que há mais de 2000 anos canta o som do Evangelho, a música do Evangelho, para que possamos escutá-la na acústica dos nossos corações. Há uma passagem que eu repito muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho. Está ali na introdução do Evangelho, o objetivo da obra, o objetivo deste terceiro livro, quando Kardec fala das questões, das partes que são encontradas nos Evangelhos, e ele ali pontua estas partes das questões dos atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, as questões, as palavras, melhor dizendo, que foram tomadas pela Igreja para fundamentação dos dogmas, mas o ensino moral, que é a quinta parte que Kardec nos traz, essa sim, continua sendo algo irretocável, porque todas as outras podemos aqui desenvolver estudos, estudo do Evangelho aprofundado, vamos decidir se Jesus subiu, se Jesus desceu, se o milagre aconteceu assim, o milagre aconteceu assado, milagre que não existe, porque na Gênese nos fala que os milagres são não uma desvirtuação das leis naturais.
apenas a aplicação destas leis desconhecidas pela grande maioria de nós, nos fenômenos da natureza que ainda nos escapam. Então, tudo está dentro de uma ótica, de uma lei natural que nos convida ao amor, a uma justiça e a uma caridade que ainda não entendemos. Espírito, que espírito foi esse chamado Jesus? Nos nossos grupos de estudo, isso é uma coisa que eu tenho falado com muita frequência. Me lembro lá atrás, quando nós estabelecemos os primeiros grupos de estudo do Evangelho, e eram estudos em inglês, e alguns americanos vinham, começavam ali a estar maravilhados. A gente colocava aquilo em Facebook, naquelas mídias que existiam na época, agora tudo mais antiquado. E um grande amigo nosso, e alguns irmãos nossos do Plenitude o conhecem, ele é um homem muito especial, muito querido, que foi um dos MCs de alguns eventos da federação. Ele era muito questionador, muito. De uma formação elevada, ele é engenheiro químico, então com um nível de conhecimento intelectual aprofundado, não fala uma palavra de português. E ele conversava conosco. Será, Marcelo, que não existe algo novo? Vocês falam que a primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, a terceira a doutrina espírita. Será que não tem uma quarta revelação? E nós estamos, ele falava assim, stuck, ou seja, ainda aprisionados nesta terceira revelação? E eu brincava com ele, meu querido John, a gente não conseguiu nem passar da primeira revelação, quando Moisés traz no decálogo, não matarás. Nós estamos nos matando nas guerras silenciosas, declaradas e não declaradas, em volta do mundo, transgredindo a lei e os profetas que Jesus nos traz. Ama o teu próximo como amamos a nós mesmos. Você quer arrumar uma quarta revelação, John? Vamos ficar com esta doutrina espírita, que é Jesus mais uma vez retornando, nos explicando tudo o que ele não pôde nos trazer, com as minúcias que são necessárias para que a mente um pouco mais arguta, já com uma bagagem intelectiva e os avanços da ciência, possam explicar o que lá atrás talvez parecesse obra do miraculoso, do maravilhoso, do sobrenatural. Nós vamos ver nesses tempos de pandemia que talvez nestes flagelos destruidores, nas perguntas 737, que Allan Kardec nos traz na Lei de Destruição, falando com que fim Deus fere a humanidade com estas chacoalhadas que estamos sofrendo, que sofremos e que estamos agora aos poucos saindo, esperamos as casas abertas, com as atividades presenciais, como talvez naquelas primeiras eclesias que se juntavam para falar deste homem. Mas vemos que estes flagelos destruidores, ocorrendo de tempos em tempos, nos dão uma grande chacoalhada para que a gente possa progredir um pouco mais rápido. E aí os bons espíritos nos falam que sem essas situações dolorosas, porque o nosso psiquismo, a nossa forma de pensar ainda é beligerante, ainda é conflitante com os ensinamentos de Jesus, precisa, infelizmente, receber as considerações de tudo que temos deflagrado ao longo destes anos, ao longo destes séculos. Amando menos, recebemos tantas vezes as injunções do sofrimento, quando muitas vezes nos recusamos às bênçãos do sentimento, como nos diz Joana de Ângeles. Por isso é importante percebermos que mesmo nas situações mais difíceis, precisamos lembrar deste homem
que nos convidou a uma outra proposta de nos conduzirmos à vida. Quiçá, e trago aqui talvez um ponto para refletirmos, houvéssemos chegado ao auge da nossa falta de amor, da nossa falta de humildade, da nossa falta de solidariedade e na excelsitude da falta de tolerância, para que estes flagelos destruidores nos acometessem nos tempos atuais, para que reconsiderássemos tantas coisas que estavam assim meio que no automático. Nós vemos aí esses tempos atuais, polaridades políticas, polaridades religiosas. A humanidade, então, parece que perdeu o endereço da ética, da moralidade, do amor. Depressão, ideias relacionadas ao suicídio, nestes dias atuais, campeiam. Os dados das organizações relacionadas a estes estudos, desses estudos, estão aí para ver. Você coloca no Google e vocês vão ficar impressionados. Os números são absolutamente impressionantes. Mas tanta tecnologia, tanto avanço na área da ciência, então por que a solidão e o desespero parecem ainda tomar conta da nossa humanidade? Mas se nós fizermos uma espécie de uma certa proporcionalidade, talvez não seja proporcionalidade a palavra certa, uma certa analogia, também, quando Jesus veio ao mundo, quando ele nasceu, ali na manjedoura, as incertezas também pairavam nos corações e nas mentes daqueles que estavam ali naquele tempo. A dor se alongava naqueles dias e acabava por reunir as vítimas que se perdiam no desespero. São palavras de Joana de Ângeles, mais ou menos assim. Então, as intrigas, o abuso de poder, as questões todas guardadas às devidas proporções, naqueles tempos, nós vemos nos dias de hoje. E foi num tempo como este que estamos vivendo agora, assinalado por todos esses problemas, por todos esses sofrimentos, que Jesus vem à Terra. Joana de Ângeles vai trazer na obra Desperte e Seja Feliz, que foi numa noite bela, de céu turquesa, e ela diz de uma forma poética, salpicada de estrelas luminíferas, visitadas por ventos brandos e frios. Memorizei essa parte, porque isso é Joana, não é Marcelo, que este homem chegou ao campo de batalha para assinalar para todos nós uma era nova, uma era diferenciada. Ele dividiu a nossa história antes e depois dele. Antes e depois dele. Jesus, então, era naqueles dias, como ele segue até os dias de hoje, para aqueles que tiveram a coragem de se vencerem e se entregarem ao amor e o encontrarem, não num encontro externo, mas na câmara do seu próprio coração. E aí sim, este homem que continua a nos convidar há mais de 2000 anos, passa a ser, como eu falei, para aqueles que tiveram a coragem, o amanhecer de uma nova era. Uma era de bênçãos, uma era de amor. Nunca mais a humanidade seria a mesma desde aquele tempo que ele nos veio, que ele chegou até a Terra. Ele fez-se o pacificador de todas as vidas. Desceu dos astros e das posições mais sublimes, porque era um espírito puro, e tornou-se a ponte definitiva nossa para com Deus. Ponte definitiva. No Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que estão ali no Evangelho de Mateus não teriam sentido se
a doutrina espírita não tivesse nos trazido, em 1857, as questões relacionadas à pluralidade das existências, a razão do sofrimento, as questões relacionadas à comunicabilidade entre os dois planos da vida, todos estes postulados que nós temos, como falar para uma mãe que sofre e que perde o seu filhinho na tenridade de que um dia irá encontrá-lo, se nas palavras de Nosso Senhor falando que bem-aventurados os que choram hoje, mas que este chorar, que este sofrer nos dias atuais, quando passados com brandura, com mansuetude, com obediência e resignação, o bem sofrer para esses que experimentam estas experiências, passando pelo bem sofrer, estes serão consolados. Porque ele nos promete um mundo diferente, um tempo diferente, uma época diferente, quando o espírito já amansado, quando o espírito já humilde, vai se encontrar consigo mesmo, e encontrando-se consigo mesmo, encontra-se no reino dos céus. Brandos e pacíficos, herdando uma terra, ainda por ser conquistada pela grande maioria de nós, não a terra lá fora, mas a terra de um coração ainda rebelde, beligerante, que mesmo dizendo Senhor, Senhor, dos lábios para fora, ainda não introjetou-o na câmara do seu coração. Eu sei que para muitos de nós, talvez a grande maioria, ainda o dilema daquilo que falamos, daquilo que pregamos, daquilo que estamos aqui de repente falando algo, trabalhamos num roteiro, criamos uma sequência de pensamentos, e me lembro uma vez do nosso querido Alberto Almeida, grande orador que esteve conosco em um dos eventos da Federação, quando, trazendo uma mensagem belíssima, que grande parte das pessoas que ali estavam se emocionaram, e ele percebeu aquilo tudo, e falou: as pessoas me olham, trazendo a mensagem, me imaginam um santo de Assis, mas ainda não sou a mensagem, sou apenas o carteiro, ansiando por um dia ser esta mensagem, ser o brando, ser o manso, ser o bem-aventurado, que irá se conquistar, e se conquistando, encontra com Jesus, encontra com Deus. E ele me trouxe aquilo, ele nos trouxe aquilo, e eu continuo pensando, ok, Marcelo, organizou uma palestra, criou alguns pontos, algumas referências, estudou como deveria ser a condução da fala, algumas partes deixou que a intuição talvez viesse, mas trabalhe nisso tudo que você tem falado, nisso tudo que você tem estudado, que não seja simplesmente Senhor, Senhor, dos lábios para fora, que esta fala, que estamos todos aqui, em conjunto com o grupo Plenitude, tentando introjetar nas nossas almas, não seja simplesmente uma experiência intelectiva, mas que seja a conjunção de um cérebro mais tranquilo, para que, estabelecendo a ponte com o nosso coração, as duas asas possam empreender um voo muito mais firme na direção do divino, na direção de Jesus. A trajetória deste homem é diferente de tudo que nós possamos imaginar, porque ele passou a estabelecer e a nos propor uma era de ternura, de confiança irrestrita em Deus, porque a sua palavra era de doçura, era assertiva, mas nos trazia as verdades de mensagens que ainda estão por ser consolidadas dentro de cada um de nós. Ele falava o idioma das necessidades reais de todos nós, necessidades da criatura, não as necessidades de comprar uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova. Não são essas as necessidades que ele falava, porque todas essas, embora sejam necessidades materiais necessárias para que a roda da indústria funcione e possamos dar empregos e o progresso
faz parte das leis de todos os mundos. Ele falava de uma necessidade íntima que todos nós temos de pertencimento a algo muito maior do que nós mesmos. Pertencer a Deus. No seio de Deus nós vivemos e existimos. A Deus nós pertencemos. E Jesus, como guia e modelo, nos traz a fórmula definitiva para que este encontro possa acontecer. Mas ele vai e nos traz, naquelas palavras de ontem, se nós o amássemos, e muitas de nós pensamos, nossa, mas ele quer que a gente ame ele, mas que homem carente. Eu já vi jovens falando isso. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai. Aí ele fala, mas se eu não amo a Jesus? Não é amar a uma pessoa que ele estava falando. Se amais os meus mandamentos, se amais o meu evangelho, amando o meu evangelho, você se identifica, porque nós nos identificamos com aquilo que nós amamos. Amando o amor nós somos, porque do amor nós viemos e do amor estamos todos destinados a estarmos permanentemente integrados. Mais feliz é aquele que se encontra no seio de Deus e entende que por amor foi criado e o amor é o seu próprio destino. Se me amais, diz ele, guardai os meus mandamentos, que ele falaria com o Pai, com o nosso Pai, que nos enviaria um outro Consolador, que estaria conosco eternamente. Esse Espírito de verdade, que nos chega em 1857, que o mundo não conhecia naquela época, mas que passaria a entender. E esse Espírito de verdade, este próprio Jesus, nesse conjunto de espíritos bons, capitaneados pelo Cristo, nos traria uns ensinamentos que ele não conseguiu, mentira, não foi isso a palavra, que ele não pôde nos trazer com a riqueza de detalhes, pois não possuíamos os conhecimentos científicos necessários para decodificar todas as questões que a doutrina espírita tira o véu da obscuridade e nos mostra. Tudo é natural, mas é importante que saibamos amar, compreendendo ao próximo, compreendendo a si mesmo, encontrando-se com Deus. Jesus nos traz as mensagens definitivas de confiança em Deus, nos fala da questão do sentimento do agradecimento, da gratidão, nos traz que o ser humano que é grato, que é agradecido, é um ser humano psicologicamente mais amadurecido, mesmo nas situações mais amargas que tem nos acometido nos tempos atuais. Vamos ver aí, tem uma carta de Paulo, ele envia a uma comunidade, numa cidadezinha na Grécia, chamada Tessalônica, a comunidade dos Tessalonicenses, e Paulo envia para aquela comunidade que sofria, que estava se formando, aquelas eclesias que ali estavam, aprendendo estes primeiros ensinamentos de Jesus. Falava, em tudo dai graças, em qualquer circunstância, vamos dar graças a Deus por todas as situações que nos chegam, sejam elas as mais dolorosas, e aí corroborando com as questões do bem-aventurados, aqueles que sofrem, que bem sofrem, porque estes seriam consolados. Passando pelas experiências em que vivemos de dor, de aflição, de angústia, com obediência e resignação, iremos, sem dúvida, treinar o nosso espírito com esta academia da vida, para que aos poucos ele possa ser amansado, dulcificado, e nos entregando a Deus, iremos sem dúvida nos aproximar dele. Esta lei de causa e efeito que nos coloca mais uma vez no cenário da vida, a experimentarmos as questões angustiantes, conflitivas, que foram deflagradas, na grande maioria, por cada um de nós,
é uma lei de educação, é uma lei de equilíbrio. Jesus nos traz isso nas bem-aventuranças, quando nos fala: choras hoje? Porta-te bem, para que o consolo venha. Portando-nos bem significa o quê? Estarmos ajustados com as leis do amor. E a ideia, muitas vezes, que fazemos da felicidade, mesmo nos tempos de hoje, mesmo entre os espíritas, desta felicidade circunstancial, temporária, desta alegria, ela vai variar muito de acordo com a evolução do nosso espírito. À medida que nós vamos ascendendo, os aspectos relacionados às dores e às nossas percepções, sem dúvida, isso tudo vai mudar. Da mesma forma como as crianças, quando eram jovenzinhas, pequenininhas, se afeiçoavam às questões dos brinquedinhos, nós hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como nosso modelo e guia, buscamos não mais as afeições pequeninas, as satisfações de culto exterior. Buscamos Jesus de uma forma muito mais profunda. Precisamos introjetá-lo dentro da câmara dos nossos corações para que ele possa definitivamente fazer residência ali dentro. As questões relacionadas às dores são, na verdade, grandes convites para que nós possamos, como diz Leon Denis, cavar. A dor, na verdade, é esta ferramenta que vai cavar de forma ousada o que nós, ainda espíritos muito imaturos, com pouca habilidade, nos colocamos numa posição ainda de preguiça, não entendendo que só o amor deve ser considerado. Por isso a necessidade de uma fé robusta, de uma fé que nosso Senhor nos trouxe, de confiança irrestrita em Deus, uma fé que, na verdade, que verdadeiramente nos consola. Então, que consolações poderiam as doutrinas materialistas, as doutrinas ateístas oferecer a nós, a cada um de nós, quando um mal nos acomete? De maneira alguma. Por isso que aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. Por isso, a dor, quando nos chega, não é somente um critério por excelência. Ele é uma espécie de... é um processo infalível, se é que eu posso colocar, para que possamos entender os mecanismos, as situações que se passam dentro de cada um de nós. A história do mundo, e nós vemos isso, é, na verdade, a consagração do espírito humano, que sofreu, que entendeu estas questões de dor como ferramentas necessárias. Por isso, a bem-aventurança que Jesus nos traz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele fala do sofrimento, passa a fazer sentido quando analisado sob a ótica da doutrina espírita. E aí Leon Denis nos fala que é necessário, no estágio evolutivo em que nos encontramos, necessário sofrer para que possamos adquirir e conquistar o que? Esta fortaleza que estamos tentando construir. Leon Denis chega e fala que aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, porque nestes só a superfície do ser está aí como valorizada. São palavras mais ou menos dele. Ele coloca ali no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então ele nos traz que ainda neste estágio que nos encontramos, ainda são necessários muitos dos infortúnios, muitas das angústias. Ele não está falando de masoquismo. Deus não é masoquista, Jesus não é masoquista, mas estamos colhendo o que plantamos. Talvez não nesta vida, mas talvez no passado. Mas se percebermos, a grande maioria dos nossos infortúnios é resultado das nossas situações
nestes tempos atuais, da forma como nos conduzimos, da forma como nos reagimos a um determinado comentário. Aquilo bate fundo, o nosso ego mexe-se, o nosso orgulho. Como é que pode ele falar assim? Muitas vezes essas situações se passam, um e-mail mal recebido, um WhatsApp, que a gente coloca aqui uma mensagem curtinha, mas dependendo da situação, o outro que não está num bom momento recebe aquilo e fala: opa, tem alguma coisa errada. E as grandes cisões do movimento cristão, no movimento espírita, no movimento de fraternidade, acabam por acontecer. Por isso que aqueles que entendem as questões relacionadas a estes sofrimentos, sejam de ordem física ou moral, entendendo que a dor é um constante convite da vida, a fim de que cada um de nós possa aceitar uma entrevista com Deus. Porque no momento da dor, do desconforto, se soubermos analisar estas circunstâncias com doçura, com humildade, com observação, nós vamos nos abrandar, vamos perceber o que estava de errado, e eu abro a porta do meu coração para a prece, falando com Jesus, convido a Deus, mais uma vez, para fazer parte da minha vida. Mais uma vez. Esta é a proposta de Jesus, nos pedindo cada vez mais para que nos consagremos àqueles homens de bem, que praticam a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Quando Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade por que sinais nós poderíamos reconhecer num determinado ser humano, numa pessoa, o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, é a pergunta que Kardec fala, e os bons espíritos nos respondem que o espírito vai provar a sua elevação quando todos os atos da vida deste espírito, todos os atos compõem a prática da lei de Deus. E quando nós compreendemos, por antecipação, as questões relacionadas à vida espiritual. E aí, no comentário que tem logo abaixo desta pergunta, 918, e vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, as características do homem de bem. Que eu, particularmente, ainda estou muito longe de pertencer. Mas tenho esta fórmula como modelo, porque imagino nosso Senhor Jesus Cristo, todos os dias de nossa vida, nos convidando mais uma vez para que sejamos homens de bem, mulheres de bem, seres humanos de bondade, de beleza, porque este verdadeiro ser humano de bem é aquele que vai praticar a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vai interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos, se não violou esta lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia e não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Este homem de bem consciente, e um dia se encontrando consigo mesmo, vai ser, sem dúvida, não mais o carteiro, como o nosso Alberto Almeida nos trouxe num determinado evento, mas vai converter-se na própria mensagem, fazendo uma fusão verdadeira daquilo que Nosso Senhor nos trouxe, não só falando, mas com atos, com ações verdadeiras, nos pensamentos, em todos os sentidos. Há uma mensagem no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Vários espíritos estão ali. Mas logo no primeiro capítulo, no capítulo 1, ele vai nos trazer uma mensagem de Bezerra de Menezes, quando fala dos problemas do mundo. E ele nos traz algo mais ou menos assim, que eu irei ler. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo,
ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. E aí Bezerra completa: sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E ele vai e segue, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos ao mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer na noite de hoje, para que não nos esqueçamos deste homem chamado Jesus. Nunca ele deve ser esquecido, porque o determinismo do amor é a lei de todo o universo e nenhum de nós irá escapar. Todos nós iremos emergir das mais tristes catástrofes, e eu não estou aqui rogando praga, e todos nós teremos uma vida mais feliz. Jesus estará sempre conosco, pois ele é a luz do princípio, e nas suas mãos, mãos misericordiosas, estão os destinos de todos nós, meus irmãos. Seu coração magnânimo é fonte da vida para todo o nosso planeta, e a sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, eterna palavra da justiça, de fraternidade, de uma misericórdia que ainda nos escapa. Tudo pode mudar, gente, nestes tempos de transição. Tantas situações vão, de repente, modificar-se um pouquinho. Tudo vai passar, mas nunca o amor que este homem tem por todos nós será modificado, porque desde o princípio ele nos preparou as bases necessárias para que todos nós possamos ter vida e vida em abundância. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe nestes dias tumultuados e que nunca nos esqueçamos de que Jesus, ontem, hoje e sempre, é a luz da nossa vida. Muita paz.